Hoje você vai finalmente entender por que o Pix é uma das invenções mais importantes da economia brasileira. Afinal de contas, por que o Trump abriu investigação sobre isso? Por que outros países estão tentando copiar o nosso Pix? E por que o Zelle nos Estados Unidos, o Vemo, o MBWay em Portugal não são a mesma coisa que o Pix? A primeira coisa que você precisa entender é que o Pix é um instrumento de política monetária do Banco Central. Isso, por definição, faz com que seja literalmente impossível que uma empresa privada desenvolva uma tecnologia que seja equivalente ao Pix. A segunda coisa que você precisa entender é que isso daqui é um vídeo de rede social que eu estou comunicando com milhões de pessoas. Então, eu estou simplificando bastante para todo mundo entender, tá certo? Antes do Pix aqui no Brasil, a gente tinha basicamente duas formas de pagamento virtual. A transferência bancária, que era o TED e o DOC, e o cartão de crédito, o cartão de débito. Hoje eu vou te explicar como que o Pix substituiu as transferências bancárias, mas dá pra gente fazer um vídeo também sobre como o Pix substitui o cartão de crédito, só que aí vai ficar muito longo, então eu vou deixar isso para outro dia. Como funcionavam as transferências bancárias antes do Pix? Imagina que o João quer comprar um moranguinho do amor e ele quer fazer uma transferência da conta dele no banco A para a empresa Moranguinho, que tem uma conta no banco B. Acontece que, como os bancos A e B são empresas privadas e eles têm a custódia do dinheiro das contas do João e do Moranguinho, eles podiam meio que fazer o que eles quisessem com essa transferência. Eles podiam estabelecer as regras para essa transferência. A primeira coisa que eles faziam era cobrar uma taxa. Olha, João, para você fazer essa transferência aí, você vai ter que me pagar R$1, tá bom? E como todos os bancos acabavam cobrando essas taxas, não tinha muito sentido você trocar de banco, porque todo mundo meio que cobrava. Mas o pior nem é essa questão da taxa. O pior é que o dinheiro saía da conta do João, na transferência, e o banco criava as regras. Então, o banco podia virar e falar assim, olha, vai demorar 24 horas para cair na conta do Moranguinho. Ou o banco podia falar assim, olha, se você fizer no final de semana, o dinheiro só vai cair no próximo dia útil. E o que eles faziam com esse dinheiro enquanto não fazia a transferência? Eles tiravam da conta do João, ficavam com o dinheiro, faziam as operações financeiras deles, e aí, depois de tantas horas, eles passavam o dinheiro para a conta do Moranguinho, finalizava a transferência, entendeu? Eu sei que é uma coisa super esquisita que parece legal. Não era ilegal, os bancos de fato faziam isso. Porque eles tinham a custódia do dinheiro, entendeu? Então, eles realmente podiam criar as regras e usar esse dinheiro de uma forma lateral, né? Que a gente chama de intraday, operações intraday, entre um dia e outro. Então, nessa brincadeira, tinha o custo que o banco podia te cobrar e eles cobravam. Tinha a demora do tempo no prazo que o banco determinava qual seria da transferência. E tinha uma confusão danada, porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente mandava o comprovante, olha, eu fiz a transferência. E o cara não tinha recebido o dinheiro ainda. E às vezes essa transferência era tipo um golpe, não tinha acontecido de verdade, esse comprovante era falso, entendeu? Mas aí o Banco Central desenvolveu o Pix, que quebra literalmente tudo isso que eu acabei de falar para vocês. O Pix é uma tecnologia do Banco Central que todas as instituições financeiras que operam no Brasil são obrigadas a participar. E essa tecnologia faz com que o banco não fique responsável por fazer a transferência do ponto A para o ponto B. Quem fica responsável por fazer essa transferência é a tecnologia do Banco Central. Se o João quiser comprar o moranguinho do amor à meia-noite, o banco não tem nada a ver com isso. Ele não pode interferir nessa transferência, ele nem tem como interferir nessa transferência porque ela é criptografada. Então, ela vai automaticamente, o banco é obrigado a ser integrado no sistema, né, do Banco Central, e a partir do momento que o João mandou o dinheiro, ele vai direto para outra conta que ele destinou o dinheiro, entendeu? No termo econômico e jurídico, a gente fala que a liquidação não acontece no sistema do seu banco, acontece no sistema do Banco Central, ou seja, o banco perde o monopólio dessas transações. Sabe aquela propaganda do WhatsApp que eles falam assim, o WhatsApp não consegue ver suas mensagens porque elas são criptografadas entre um usuário e outro? É a mesma coisa, só que é como se o banco não pudesse interferir na sua transação porque é criptografado pelo Banco Central, entendeu? É como se o banco fosse só um armário virtual onde seu dinheiro está guardado, mas quem move o dinheiro mesmo é o Banco Central. Quer dizer, não é nem o Banco Central, é o sistema desenvolvido, a tecnologia desenvolvida pelo Banco Central. Então, não é só uma transferência instantânea como esses serviços que vocês mencionaram para comparar. É completamente diferente. É toda uma tecnologia que tira dos bancos esse monopólio das transferências. Eu vou comparar uma a uma das tecnologias que vocês mencionaram, que eu anotei aqui. Começando com o Zelle. O Zelle é um consórcio que alguns bancos americanos fazem parte, e se você tem uma conta em um desses bancos que fazem parte desse consórcio, você consegue fazer uma transferência de um banco para outro, de uma conta para outra, imediatamente. Só que o problema é que a conta que você vai fazer a transferência precisa também estar em um banco que faz parte desse consórcio. Mas ele também tem várias regras, tá? Tem regra de horário, tem regra de taxa em alguns casos, enfim, ele tem várias fricções que o Pix não tem. O outro exemplo que vocês citaram é o Vemo,
que é da empresa PayPal, lá nos Estados Unidos também. Você só pode mandar um Venmo para quem tem conta Venmo. O Venmo é um sistema separado do banco, só que para você trazer do Venmo, da sua conta Venmo, para sua conta do banco, não é uma coisa instantânea, em alguns casos. Sem falar que tem taxa também. Ou seja, você não pode transferir universalmente, que nem é no Pix. Todo mundo que tem conta em qualquer banco, instituição financeira, tem Pix, né? Pode ter uma chave Pix e você pode fazer uma transferência. No Venmo não. No Venmo só quem tem conta da Venmo. E para ter conta na Venmo, você tem que ter número americano, endereço, parará. Tem um monte de barreira de entrada também. Então, em resumo, por que o Pix é tão disruptivo? Eu fiz uma listinha aqui para vocês, para ficar bem didático. Primeiro que ele quebrou o monopólio dos bancos em relação à transferência bancária. Segundo que ele barateou muito essas transferências ao quebrar esse monopólio. O Pix promoveu uma inclusão digital significativa. Mais de 70 milhões de brasileiros fizeram a sua primeira transferência digital com o Pix. Esse é para quem é nerd da macroeconomia. Ele aumentou a velocidade de circulação do dinheiro. Afinal de contas, a liquidação do Pix, né, de uma transferência, acontece em até 3 segundos, 24 horas por dia. A gente nem sonhava em ter isso antes do Pix. E nenhum sistema, Venmo, Zelle, chega nem perto de ter essa qualidade. Isso traz um fluxo de caixa instantâneo com maior previsibilidade, menos inadimplência e muito maior eficiência econômica. Então, meus amigos, não, o Pix não tem absolutamente nada a ver com Zelle, com Venmo e com nenhum outro sistema. No máximo tem alguma coisa a ver com esse sistema indiano. Ele é sim um motivo de orgulho do povo brasileiro e eu espero de verdade que você tenha entendido. Se você gostou, comenta aqui que eu posso comparar também com cartão de crédito aí, meu filho. É uma aula de macroeconomia porque é extremamente interessante que o Pix pode, de fato, acabar com o cartão de crédito no Brasil. Ou pelo menos acabar com a necessidade de cartão de crédito aqui no Brasil. E aí sim eu vejo sentido do Trump estar preocupado, porque a maioria das empresas de cartão de crédito são mesmo americanas, não é mesmo? Um beijo.